de Nazaré. Com amanhã cedo teremos a missa lá no Comar e depois até domingo de manhã, até domingo ao meio-dia, estará conosco aqui nas várias visitas, em paróquias, em capelas, em locais de nossa arquidiocese. A mesma imagem que leva milhões de pessoas no Círio de Nazaré, lá no mês de outubro, em Belém do Pará. Chegou nessa tarde, já está aqui entre nós e começará as suas visitas aos vários locais amanhã. Perseverar com Maria, a Mãe de Jesus, perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus, é o tema do Círio desse ano, tanto em Belém como aqui no Rio de Janeiro também, já que vivemos o ano da oração em nossa caminhada para o Jubileu de 2025. Portanto, agradecemos tanto a diretoria da Festa de Nazaré, com os guardas de Nazaré, e o reitor da Basílica Santuário, o Padre Assis, que já se encontra também entre nós, que tornaram possível mais essa presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aqui em nosso meio. E desde já convidamos a todos que nos veem, ouvem, acessam pela Web TV Redentor, Rádio Catedral e as nossas páginas no Facebook, canal de YouTube, para que participem na próxima sua cidade, na sua paróquia, na sua comunidade, da peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré, de amanhã cedo até domingo ao meio-dia, que estará conosco a imagem peregrina. Portanto, meus irmãos e irmãs, colocando todas as intenções, iniciamos a nossa celebração com o nosso ato penitencial, pedindo ao Senhor o dom da penitência, da conversão e da mudança de vida. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que escolheste Inácio de Azevedo e seus companheiros para regarem com seu sangue as plenas sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-nos, para a vossa maior glória, professar constantemente a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor. Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submete à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama das ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta, e um bastão erguesse aquele que não é madeira? Por isso, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê,
e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido, não ouve. Que os olhos formou, não verá. Que educa as nações, não castiga? Quem os homens ensina, não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, que assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele que o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos veem, ouvem ou acessam, é sempre uma alegria poder estar entrando na sua casa, no seu lar ou no seu carro, nesse horário da tarde. E nós temos a transmissão da missa aqui da nossa capela e Nossa Senhora aqui no São Joaquim. A palavra de Deus hoje para nós nos fala da simplicidade, ou seja, esconder essas coisas aos sábios e entendidos e revelar-se aos pequeninos. É claro que é impossível ler isso quando nós estamos sendo visitados pela relíquia de Santa Teresinha e não lembrar a gente dessa pequena alma que assim Jesus se colocou como criança, como alguém que, aberta à graça de Deus, revelou justamente a tal ponto que tornou-se mesmo doutora da igreja pela sua vida e pela sua caminhada. E também quando nós recebemos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, Maria, ali em Nazaré, onde viveu toda a grande parte da sua vida, todo o seu tempo justamente ali, onde criou Jesus, etc. Lembra a família de Nazaré e fala então as coisas simples e pequenas da vida de família de cada dia. Portanto, Jesus vai agradecer, vai dar graças a Deus que as pessoas mais simples compreendem isso tudo. Mesmo quando a pessoa tem estudos e pode se aprofundar em tantas teologias e filosofias, ela é chamada a ser simples naquilo que faz e vive. Podemos ser grandes doutores, né, de grandes estudos, mas a simplicidade de ouvir o Senhor que fala ao nosso coração. E no caso do tema do Círio de Nazaré, perseverar com Maria, a mãe de Jesus, perseverar na oração de cada dia e ao mesmo tempo poder ele aceitar Jesus Cristo, né? Justamente que conhece o Pai e que nos revela o rosto do Pai, e Ele é a imagem do rosto de Deus. E justamente é para todos nós essa oportunidade de pedirmos esse dom da fé, da simplicidade de cada dia, e não da vanglória, como nós ouvimos a leitura primeira do profeta Isaías, em que repensa que ele que está realizando tudo, ele que está devastando, vencendo, acontecendo, e fala aqui a palavra de Deus, né? Por acaso gloria-se o machado do lenhador, em detrimento do lenhador que corta, ou a serra contra o serrador que a maneja, como se a vara movesse quem a levanta, ou o bastão erguesse aquele que a madeira. Ou seja,
As pessoas se acham donas e fazem tudo porque acham que são poderosas, né? E que nós sabemos que é Deus quem realiza as maravilhas em nossas vidas. Por isso, nós somos chamados também a pedir ao Senhor esse dom da simplicidade, da abertura de coração, para que nós possamos ver também Deus agir no meio de nós, agir com o coração, e ao mesmo tempo que esse momento do Círio de Nazaré em nossa arquidiocese seja de evangelização, de missão, para que ainda mais pessoas possam chegar mais perto de Jesus, porque essa é a grande missão de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. É bem a missão de Maria de nos fazer que nós escutemos a Jesus Cristo e andar pelos seus caminhos cada vez mais. Perceber esse nosso mundo, que a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nesses dias aqui no Rio de Janeiro nos ajude ainda muito mais a trabalharmos na missão, na evangelização, no entendimento uns com os outros, nessa nossa caminhada de povo de Deus que cada vez melhor quer viver a vida cristã e o Evangelho. Elevemos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, nossas preces, colocando diante dele os nossos pedidos. E a cada prece apresentada por nós a Deus, responderemos: por intercessão dos santos mártires, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão dos santos mártires, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja missionária e sinodal, enviada ao mundo como testemunha fiel dos princípios evangélicos, para que esteja sempre atenta e aberta aos apelos do Espírito Santo, nós vos pedimos. Por intercessão dos santos mártires, ouvi-nos, Senhor. Por todos os vocacionados à vida consagrada e sacerdotal, para que, livres de toda autossuficiência e dos apegos terrenos, respondam com generosidade e felicidade ao chamado e à missão confiados pelo Senhor, nós vos pedimos. Por intercessão dos santos mártires, ouvi-nos, Senhor. Para que pobres, cansados, abatidos, doentes e todos os pequeninos do reino sejam consolados pelo Cristo, sábio e bom pastor, que conhecendo pedimos. Por intercessão dos santos mártires, ouvi-nos, Senhor. Por todas as comunidades locais que serão visitadas pela imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré nesses dias, possam ainda mais crescer na fé, fortalecer suas vidas, seu ânimo, para serem missionários e evangelizadores. Rezemos ao Senhor. Por intercessão dos santos mártires, ouvi-nos, Senhor. Para que exemplo dos mártires que hoje nós celebramos, Inácio Azevedo e seus companheiros, sejamos animados pela missão evangelizadora diante das dificuldades e das perseguições de cada dia. Rezemos ao Senhor. Por intercessão dos santos mártires, ouvi-nos, Senhor. Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da compaixão, atendei às súplicas de vossa Igreja, para alcançarmos com segurança o que pedimos com fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai seu menino luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação, culto agradável.
toda a sua santa igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fazei que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício que sustentou no martírio o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós sois exaltado quando celebramos os santos, e tudo que eles suportaram no martírio é obra admirável do vosso poder. Em vossa bondade dais o ardor da fé, inspirais a firmeza da perseverança, e no combate concedeis a vitória por Cristo Senhor nosso. Por isso, o céu e a terra vos adoram, entoando um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos para dizer, sem cessar, a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito. Entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, com os bispos auxiliares e eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraça-me convosco como se já estivesses comigo. Una-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que me separe de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, tendo participado do mistério pascal, à mesa da Eucaristia, fazei-nos fiéis ao vosso serviço, a exemplo dos 40 mártires que deram sua vida por vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a Nossa Senhora de Nazaré.
Doce Senhora de Nazaré, a Ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou. Consagro também todos os dias, instantes de minha vida terrena, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Amém. Lembramos então que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou agora à tarde, irá a partir de amanhã até domingo, na hora do almoço, percorrer vários locais da nossa arquidiocese. Procure se informar no site da arquidiocese ou então pelo jornal Testemunho de Fé, que também nas redes digitais, que traz toda a programação. São muitos locais que irá visitar a imagem peregrina. É uma oportunidade de todos nós vivemos cada vez mais e melhor também a nossa vida de fé. Que o Senhor nos conduza sempre mais, para que essa oportunidade nós não percamos de crescer na fé e caminhar no Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a memória de Beato Inácio de Azevedo, vos abençoe, vos proteja de todo o mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou aos mártires a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunho do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que nos Beato Inácio de Azevedo nos ofereceu um sinal de caridade divina, nos vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus. Que você participe bem na sua comunidade, também nos vários momentos que acontecem em nossa arquidiocese nesses dias. Que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Dá-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré, dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré.